Pois é. E eu fico pensando também agora o efeito disso, como vai ser usado aqui no Brasil pro ano que vem, né? Acho que tá tudo meio que sendo pensado também na eleição do ano que vem, tanto pro PT quanto a família Bolsonaro. Agora eu quero virar para a família Bolsonaro se eles acharam em algum momento que era um movimento inteligente isso, né? Porque será que eles não imaginaram que isso ia ter um efeito, um tiro pela culatra de vamos prejudicar o povo brasileiro e vamos comemorar isso? E veja, por exemplo... Demonstra força, de uma certa forma, mas... Eu acho que o objetivo do Eduardo é fazer tudo que for possível para impedir ou tentar interferir realmente no julgamento do STF do pai dele, né? E é um objetivo que ele não vai alcançar, certo? A gente já está meio escrito aí que... Ele vai ser preso. Setembro tem o julgamento, provavelmente vai ter uma condenação e provavelmente vai ter uma prisão domiciliar. Então, assim, o destino do pai dele não vai ser alterado. Agora, interessante a gente ver o que acontece agora com o Eduardo Bolsonaro, né? Porque o Eduardo Bolsonaro... o bolsonarismo, algumas vezes, isso aconteceu faz o quê? Um mês ou 2 meses, o bolsonarismo começou a soltar para os jornalistas uns balões de ensaio, né? Que é assim, olha, a gente está pensando aqui que de repente lançar o Tarcísio eu senti isso também. e a Michele de vice. Aí passa uma semana, olha, na verdade a gente está pensando em soltar o Tarcísio como candidato e o Eduardo Bolsonaro de vice. Então o Eduardo Bolsonaro... E aí o balão de ensaio é porque eles ficam medindo aí a reação das pessoas, fazem pesquisa, para na pesquisa, faz a pesquisa para ver quem tem mais chance. E estavam imaginando que isso podia acontecer, né? Só que agora, o Eduardo Bolsonaro sempre foi um cara difícil, né? Ele tem essa cabeça muito ideológica, e tem um comportamento que ele não é um cara muito de negociar, né? Mais beligerante. De avaliar. Ele é um cara beligerante. E quando ele toma e sai anunciando, então, né, que ele está celebrando que o Brasil todo vai se dar mal nessa história, pega mal para ele. E ele acaba brigando com o Tarcísio de Freitas, né? Certo. Quer dizer, então se faz 2 meses o bolsonarismo estava pensando em fazer uma chapa Tarcísio Eduardo Bolsonaro, agora fica bem mais difícil, né? O Eduardo Bolsonaro meio que se inviabilizou aí nessa história. E ele é alvo de um inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes e ele está esticando a corda. Nós criticamos, inclusive, essa abertura de inquérito, por mais que o Eduardo fique atacando em rede social, a gente age por princípio. Sim. Não, porque a abertura do inquérito... É porque, assim, a cada dia o Eduardo faz uma postagem mais agressiva, etc. Então, se em algum momento ele legitimar, tá bom. Aí se legitima a abertura e se faz. Mas não se legitima a posteriori com base em nada. É claro que o Moraes tem essas atitudes que fortalecem a narrativa bolsonarista porque são autoritárias. Então, para falar do inquérito aberto pelo Moraes contra o Eduardo Bolsonaro, sobre o Eduardo Bolsonaro, o Lula e toda a esquerda, na verdade, na época em que o Lula era alvo da Lava Jato, fez campanha internacional a dar com pau até não poder mais. Na verdade, continuou fazendo. E até hoje faz, para tentar reescrever a história. E a gente até pegou vídeo do Guilherme Boulos em Portugal, falando sobre todas as iniciativas em vários países diferentes, entendeu? Então eles recorreram à ONU, aí saiu lá um comitê amigo de aliados, eles disseram que era uma decisão do Tribunal da ONU, eles falsearam tudo. Eu lembro. Recorreram a parlamentares americanos, a imprensa amiga internacional, para dizer que ele era um injustiçado, etc. Então, assim, fazer articulação internacional, quer dizer, o político ir para fora do país, para tentar legitimar a sua narrativa a partir de fontes externas, sejam eram políticas, midiáticas, angariar apoio de partidos estrangeiros. Você pode discordar de tudo que o político está fazendo, mas não é uma coisa criminosa, a menos, claro, que tenha um crime. Quer dizer, que as pessoas comecem a fazer alguma coisa aqui contra o Brasil de uma maneira assintosa. Então... Nós, por princípio, falamos, esse inquérito, a abertura dele nesse momento, com os elementos que existem, é um absurdo. Agora, algumas pessoas já começam a falar assim, mas espera aí, ele está confessando que ele está pressionando, aí você tem a medida que é realmente contrária aos interesses do Brasil e ele está lá assumindo a autoria daquilo. Ele declarou para um jornal brasileiro, estou aqui pressionando o Moraes, quero pressionar, ele confessa isso, né?
Então, você tem esse caso em relação ao Eduardo Bolsonaro. Mas aí, vamos para o Tarcísio. O que acontece, né? O Tarcísio, ele ficou próximo do Bolsonaro. Ele tem ali uma gratidão pessoal e tal, que eu lamento, por ter sido ministro da infraestrutura, por ter sempre sido apoiado pelo Bolsonaro, etc., que faz ele passar pano, ele fazer vista grossa a todas as condutas individuais do Bolsonaro e dos integrantes da sua família. E ele vê isso também como uma estratégia para 2026, se manter ali, para ter o voto dos bolsonaristas mais fidelizados, etc., porque sabe que o resto todo que tem críticas ao PT acaba votando contra o PT, então tenta manter o pé em cada lado, né? Não sendo um bolsonarista raiz, eu vou agradar aqui aos eleitores mais moderados, mas eu não posso perder o apoio dos bolsonaristas mais radicais. E aí foi isso que aconteceu. O Eduardo e os porta-vozes dele, alguns estão nos Estados Unidos, outros atuam nas redes sociais pelo Brasil, passaram a atacar o Tarcísio por ele ter ido a uma reunião com um representante, um encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para negociar. Então, qual é a cronologia que aconteceu? Quando saiu a tarifa do Trump, o Tarcísio fez uma postagem na rede social acenando para o Bolsonaro. Aí ele fez lá, jogou o confete para a bolha bolsonarista. Aí o Trump é culpa do governo Lula, Bolsonaro é injustiçado, essas coisas assim, né? Nesse tom, não estou falando com as mesmas palavras. No dia seguinte, ele já mudou o tom completamente numa coletiva de imprensa. Não, vou defender o Estado de São Paulo, é claro que a tarifa é algo ruim para o Estado de São Paulo, os Estados Unidos são o maior destino de exportação industrial do Estado de São Paulo, eu tenho que defender aqui os interesses da população, etc. É um discurso completamente diferente do discurso do Eduardo Bolsonaro, que já tinha sido feito de várias formas naquela ocasião, e dos discursos que se seguiram do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Depois a gente tem que falar até especificamente, porque é bizarro. Aí depois se veio à tona, né, pelo jornalismo do bastidor, que o Tarcísio, sentindo que não dava para ficar defendendo uma tarifa que prejudica o empresariado, a indústria paulista, ele foi para uma reunião com Jair Bolsonaro para dizer, olha, vou ter que defender. Isso já é bizarro. Você imagina, o governador ter que falar para o político, olha, pedir permissão. Não vai dar para eu ficar contra o meu estado, ficar contra o meu país, entendeu? Sei que seu filho tá lá e tal, que você tá aí preocupado com a cadeia, mas se eu fizer isso, acabou, né? Não vou ter chance de nada, nem de reeleger 2026 como governador. E tem uma questão prática, né? Objetiva, tem um prejuízo pro setor ali direto, né? Então, o Bolsonaro teve que aceitar, sabe-se lá o que o Bolsonaro falou naquela reunião, mas ele teve que engolir esse sapo. E aí, mesmo sendo atacado, porque a gente monitora as redes sociais, a gente sabe quem é quem ali, a gente vê os ataques dos aliados do Eduardo Bolsonaro, e depois o próprio Eduardo Bolsonaro acabou reforçando ali, de uma maneira não tão diretamente, nominalmente hostil, mas se referindo a encontros e tal. Até hoje, ele declarar para um jornal que considerou, olha só, ele falou assim, é um desrespeito comigo. Essa foi a frase dele, que o Tarcísio quis fazer uma negociação lateral, enquanto o filho do presidente está exilado nos Estados Unidos. Primeiro, ele não está exilado, ele que foi para lá. Está indo, inclusive, repito, a festa de rodeio e a Disney, sustentado lá pela vaquinha do pai. Quando ele saiu daqui, não tinha nenhuma investigação aberta sobre ele. Tinha um pedido do PT, o PT faz pedido de qualquer coisa, entendeu? Que depois acabou sendo arquivado. Ele foi alvo de inquérito pela articulação que ele fez lá. E ele falando que é um desrespeito com ele, o governador do estado de São Paulo, coração financeiro do Brasil, defendeu o Brasil, defender São Paulo. Então, quer dizer, o interesse personalíssimo do Eduardo, da família Bolsonaro, ele é superior ao interesse público dentro do Brasil. Então eles estão dispostos a sacrificar o país, a sacrificar o Estado que elegeu o Eduardo. Em nome da defesa do pai, em nome desse instrumento de chantagem internacional que se tornou a tarifa de 50%. Então aí, voltando para a sua pergunta, perspectiva para 2026. Pois é. Bom, o Tarcísio fica equilibrando dois pratos. E a questão é a seguinte, o quanto isso é compatível? Porque assim, você governar com responsabilidade e agradar ao bolsonarismo
São atos incompatíveis. Mas, se você for um grande malabarista e tal... Até agora deu certo. Antes dessa... Mas assim, você precisa contar com uma série de variáveis. Mas lembra na corrida que para a prefeitura foi o mesmo problema. O Tarcísio pincou desde o começo, a posição dele não saiu. E o Bolsonaro que flertou com dois, aí acabou... Não, exatamente. O Tarcísio sustentou desde o começo a candidatura do Ricardo Nunes e permaneceu ali, inclusive mostrando até que no estado de São Paulo, o Tarcísio já tem uma força, de certa forma, independente do Jair Bolsonaro. Pois é. Claro que pode ter um ruído aí, que pode... Não, se houver uma cisão e tal. Talvez mas assim, perca... a eleição para a prefeitura, mas é claro que não estou falando que isso acontece na escala nacional. A eleição para a prefeitura mostrou que o Tarcísio tem uma força própria no estado. Sim. Porque o Bolsonaro não apareceu nos vídeos de campanha. Ele só apareceu depois que houve uma subida ali do Ricardo Nunes. Quando estava para baixo, ele estava meio... Posso ir com quem ficar na frente. Ele fez um aceno no dia da eleição para o Pablo Marçal. E o próprio Ricardo Nunes, nos seus discursos, falou: quem ficou do meu lado o tempo todo foi o Tarcísio. Eu lembro. Então, assim, só para concluir, não é simples equilibrar isso tudo. E, claro, o que favorece o Tarcísio equilibrando esses pratinhos com dificuldade é o desgaste do Lula. É o Lula aplicar no governo as mesmas velhas e mofadas ideias do PT. Então, mesmo que ele, vamos supor que aconteça esse cenário, ele não conseguir sustentar essa defesa da soberania supostamente patriótica por muito tempo, vai voltar a ter aquelas velhas ideias mofadas, aquele diabo na hora da eleição que ele sempre faz e tal. É perigoso, porque tem a máquina pública, tem muito dinheiro, tem muito cargo para dar, muita remuneração para cabo eleitoral possível, mas é o PT, tem um desgaste já na sociedade brasileira. Aí é essa equação eleitoral que fica. Mas o episódio, né, Duda, acho muito emblemático da dificuldade de surgir uma liderança independente em relação ao bolsonarismo no campo antipetista, que é refém hoje, politicamente, não intelectualmente, de Jair Bolsonaro.